Era um exercício que ele tinha alguns detalhes diferentes de aplicação. No caso de vocês, nem pensei nem é isso que a gente for fazer, né? Eu vou fazer o exercício básico mesmo. Mas, em cima disso, eu estava vendo a compreensão. E eu acho que às vezes acaba falhando um pouco mesmo na compreensão, justamente por essas dificuldades, né? Para aquelas pessoas que não tiveram uma base de programação, ou não tiveram base de embarcados em controladores, ou qualquer coisa em outro lugar, que está chegando agora em embarcados 2 direto, né, que já passaram por embarcados 1, alguns termos, algumas palavras, alguns usos podem soar um pouco alienígenas. Ou pior ainda, que é o pior caso que eu acho, é quando tem um termo, você pega esse termo, acha que ele significa alguma coisa por causa que você já viu essa palavra em outro lugar. E aí você acaba usando no sentido errado aqui dentro de embarcados. Então, justamente por essas coisas que eu sei que pode acontecer, é que eu estou fazendo um esquema semelhante ao que eu tentei fazer em máquinas hoje. Só que antes de começar isso, eu queria lidar com as dúvidas referentes ao trabalho. Então, o primeiro momento é esse. Nós temos 10 pessoas presentes. Né? Temos a Cíntia, temos o Fernando, temos o Gabriel Chapachek, o Hudson, o Lucas, Mariana, o Matias, acho que o Matias é Matias, e o William. Então, primeiro eu quero saber de vocês, como vocês estão, como que ficou a questão do trabalho, pode ligar o microfone, pode falar pelo chat, estou com os dois abertos aqui. Como que vocês estão em relação ao trabalho? E aí eu vou esperar todos vocês se pronunciarem. Vocês me falam como vocês estão e a gente segue em frente. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente segue fazendo exercício. Eu coloquei no ar um exercício, mas a gente abre ele aqui e eu faço uma explicação deles, a gente vai lidando com isso. Se vocês já tiverem, se vocês quiserem dúvidas sobre a lista que já passou, ou dúvidas sobre a disciplina de DLC, esse é o momento de falar. Então, como vocês estão aí? Fala de vocês. Pô, daí, então, Eu. a minha situação você já sabe, né? Eu e o Bruno, acho que o Bruno deve estar entrando agora na aula. A gente acabou de ser matriculado porque a gente estava com conflito de horário, né, com o Lepote. E aí a gente começou praticamente hoje, a nossa primeira aula de Embarcados 2, né? Uhum. Eu tenho uma base meio... Tenho até uma base um pouco fraca ainda em programação, conheço algumas coisas. E o com relação ao trabalho, não consegui começar fazendo. Estava focado em fazer a primeira lista que você falou para a gente fazer, que a gente pode ter a lista e o trabalho Sim. de 5,5. Então, o trabalho a gente não começou ainda a fazer ainda. Vamos lá, né? Vamos só fazer aquelas considerações. Uhum. Minha maior preocupação com vocês é isso que eu já falei com o Bruno, se não me engano, é que nós temos a data do dia 10. A gente não pode postergar, que essa determinação não é nossa, né, da faculdade. Então, realmente é uma coisa que isso eu não posso mexer. Eu já esclareci ele já tinha me questionado essa semana, e aí a revelia da dificuldade de responder muita gente, o Bruno respondia por causa que isso era emergencial. Então, eu olhei a mensagem dele, eu entendi que era emergencial e já respondi no ato. É, eu fico de mãos atadas em relação a mexer em questão de data, porque a gente tem que respeitar a faculdade. Até segundo bimestre, por exemplo, também tem um conjunto de datas Não. que nem me ajuda, né? Nem sempre o conjunto de datas vai me ajudar, mas é uma padronização que a faculdade adota e a gente tem que seguir ela. Então, nesse ponto, eu não consigo. O que eu fiz são aquelas alterações que eu fiz no trabalho, que eu já passei para ele, né? E me disponho, né? Aí eu vou ter que pedir para a turma, para quando estiver faltando 40 minutos para o final dessa aula, talvez, aí sim a gente faz uma conferência nós três. E a gente conversa nós três um pouco. Né? Mas Nossa. aí a gente delimita isso daí, porque eu falar, qual que é a minha questão de falar isso agora com todo mundo presente, né? É que vai ter várias coisas que são para vocês, por causa que vocês se matricularam a posteriori. Então, como que vocês vão entregar esse trabalho, como vocês vão entregar o trabalho que a data já passou e que o portal já está fechado. Então, combinar essas coisas que a gente vai ter que combinar para poder fazer funcionar para vocês dentro dos 3 dias que a gente tem, eu vou precisar de um prazo com vocês. E aí, eu preferia fazer isso com vocês à parte para não virar uma coisa confusa para quem estiver chegando no chat depois. Né?
que acontece? Eu estou tirando dúvida. Aconteceu semana passada, e acho que eu vou com vocês. Eu estava tirando dúvida de um trabalho, só que aí, do trabalho do próximo bimestre, que a gente tinha perguntado, porque eles tinham mudado o critério de pontuação e por aí vai, e alguém entrou no chat no meio. E aí ele pensou que estava falando do trabalho, que era para o dia 10, aí virou uma confusão, porque a gente tinha que esclarecer a pessoa, que não era essa lista, era da outra lista. Então, para evitar essa confusão, eu prefiro lidar só com vocês a posteriori. Pode ser? Pode, sim. Sem problema por mim. Com E aí, relação à data, o Bruno tinha me falado também, a gente está de acordo. A gente sabe que são normas de faculdade, então a gente tem que não, correr atrás o que do eu tempo quero, perdido. o que eu quero fazer com vocês, basicamente, é pedir para vocês abrirem a lista e eu vou ler com vocês e eu vou explicar o que eu quero que vocês façam para... eu amo o processo de reflexão que é necessário para vocês realizar um exercício, vocês sabem disso. Mas eu acho que se eu ficar me atendo a esperar isso de vocês com 3 dias, vai só prejudicar vocês. Então eu prefiro ler o trabalho com vocês, que são dúvidas que o pessoal já tirou há muito tempo, só que vocês provavelmente vão ter agora. Então eu quero fazer isso com vocês. Aliás, teve um dia que eu fiz nas aulas passadas, que eu até procuro o vídeo depois, mas eu faço com vocês à parte, que eu passei pergunta por pergunta falando. Então eu acho que vale a pena fazer isso com vocês à parte, né, para ver o que vocês estão entendendo, porque vocês estão chegando agora. As videoaulas, inclusive, eu já botei a playlist no grupo, está disponível no aula para todo mundo, mas eu botei no nosso grupo para para vocês poderem já darem conta aí e já começar adiantando. Beleza? Tá bom, eu vi aqui. Obrigado, daí. Tranquilo. No chat aqui, o Fernando perguntou, aí no computador é meio lento, peraí. Professor, a questão que é para fazer com o nosso nome, seria o nome completo ou só o primeiro e o sobrenome tá bom? Era só o nome, nem o primeiro e o sobrenome, só o nome. E aí foi o quê? Aí o Hudson respondeu para mim, obrigado Hudson, é isso mesmo, né? É só questão de trabalho, só o primeiro nome. É exatamente isso, o Hudson está correto. E o Fernando já agradeceu ele aqui também, então já está resolvido. Outras pessoas aí, vamos tocar para frente. Dúvidas e outras coisas mais. Ô, Daí, sobre a questão que o Fernando estava querendo saber, eu só queria saber como que você está querendo que a gente faça ela, coloque por escrito, né, que você puder fazer algum esboço, alguma coisa do tipo, só para deixar um pouco mais claro. O que eu quero que vocês façam é exatamente aquilo, do tipo, vai pegar o seu nome e vai passar para ASCII em binário, né? Primeira coisa que você vai fazer é isso. Aí depois você vai colocar, tipo, eu vou Hudson, então você der o H primeiro. Então vai colocar 0, que é o bit de start, e aí você vai lá, é o 0, 1, 0 para formar o H, né? Formar o binário de H. Depois eu pedi para alguma paridade, aí você coloca de acordo com essa paridade, e depois stop bit de acordo com o que eu especifiquei também. Só isso, tipo, aí você não precisa fazer quadradinho. Teve alguém que fez isso. Não precisava fazer isso. É só realmente colocar, faz separadinho, né? O start bit, aí dá um espacinho, faz os bits do H, dá um espacinho, bota o bit de paridade, dá um espacinho, bota o bit do stop bit. Depois vai pro próximo. Start bit, espacinho, o bit do U, depois os bits do U, né? Depois espacinho, bit de paridade, espacinho, stop bit. E aí você vai fazendo todos. Eu só preciso ver mesmo. Né? E aí depois, se você fizer isso organizadinho, dá para você identificar. Ó, aqui estão os start bits, aqui estão os bits de dados, aqui estão os de paridade, aqui estão os de stop bit. Aí eu sei que você sabe e já está tranquilo. Deu para entender? Beleza, deu sim. É só isso mesmo. É bem tranquilo. Teve gente que pegou, fez beleza, maravilha que tenha feito até, né? Desenhou a tabelinha com os quadrados, colocando igual está no slide, né? E parabéns, mas eu não precisei tanto. Né? É um trabalho legal, mas você pode ser simples. Alguém estava até falando de a mão, mas na verdade a maior parte desses exercícios a mão é melhor, gente. Tipo, é só fazer. Fazendo o Word dá mais trabalho. Fazendo o computador dá mais trabalho. A maior parte desses exercícios. Sendo bem sincero. Matias perguntou aqui no chat. A questão 3 agora eu vou me pegar. Não sei qual é a questão 3. Questão 3 da etapa 1. E aí você me fala. Temos que completar o quadro, mas o que quer dizer com explique procedimento total? Etapa 1. Eu vou precisar abrir aqui. Então, espera só um minutinho.
E eu vou ter que abrir aqui a lista de exercício tipo prova. Aqui. Que eu faço, gente, eu passei exercício para vocês, para outras 3 turmas, e ainda tem os exercícios do Arnulfo, né, que agora eu estou dando aula lá também. Então, às vezes, eu vou falhar aí, eu não vou lembrar de qual exercício fez. Tá aqui. Eu vou para aí. Deixa eu compartilhar a tela logo. Estou enxergando a lista? Nossa, eu dei que compartilhar a tela, você tem que abrir tudo que você abriu de novo. Tipo, todo um esqueminha de manejo de participantes, chat, tem que abrir tudo de novo. Podia ter uma configuração de tela, né? Eu gostava daquele que a gente usava antes, o OBS, porque você configurava a tela, eu só falava para a configuração pronto já. Muito melhor. Vamos lá, questão 3. Figura abaixo representa a sequência de execução das instruções de um código embarcado em microcontrolador, considerando cada instrução em um ciclo de clock para simplificação. Este programa conta com 4 interrupções além do main. Determine a sequência de execução das interrupções, sendo que a maior prioridade também erro de escrita, a maior prioridade é int 4, e na sequência int 4 mais prioritário que int 3, que é mais prioritário que int 2, que é mais prioritário que int 1. E procedimento abaixo para a determinação dos resultados. Eu vi muita gente perguntando, o Heitor explicou direitinho, porque o Heitor tinha perguntado antes também, já tinha explicado para ele. E, gente, eu fiz um desse no quadro. Então, eu vou explicar como que faz aqui. Não vou resolver, mas vou explicar direitinho como que faz. Eu vou aproveitar. Eu sei que o Matias não perguntou exatamente isso, que ele perguntou só para explicar como que explica o procedimento. Eu vou chegar aí. Eu só estou antes disso fazendo um recapitulado, porque tem a galera está perguntando coisa antes disso, né? Então vamos lá. O que eu fiz foi o seguinte, aqui no main, se não tivesse interrupção nenhuma, né, vamos tampar as outras interrupções agora na nossa cabeça. Só tem o main. Se não tivesse uma, a primeira instrução está marcada aqui como 1. Deixa eu ver se eu pego uma aqui rapidinho. Aí na primeira instrução está aqui como 1. Vou pegar um stamp. 1. Aí depois segunda instrução, 2. Depois terceira instrução, 3. Se não tivesse interrupção, a gente ia vir 4, 5, 6 e assim por diante até acabar. Isso é um ciclo de máquina convencional quando a gente não tem interrupção. Mas quando a gente tem interrupção, o que acontece? Um periférico isso é uma coisa que eu percebi que tem muita dificuldade, só tem um pouquinho de dificuldade de entender. Quando ocorre uma interrupção, não é o main que está puxando a interrupção. É a interrupção que está falando para o main. Então, não aparece interrupção dentro do ciclo do main. Nenhuma dessas instruções que está aqui detalhada, nenhum desses pontos aqui é alguma interrupção. Todos eles são ciclos do main, que na verdade é um monte de nope, 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 nope. Só isso. Quando ocorre uma interrupção, é um periférico externo que está dizendo para o main assim, dá licencinha que agora eu vou falar. Um exercício que eu queria ter feito com vocês, mas eu achei que vocês talvez não fossem compreender. Eu fiquei muito tentado a fazer esse exercício com vocês na sala de aula, na nossa aula de interrupção. Eu ia levar 4 livros diferentes, né? E aí eu ia fazer uma pessoa ser o main e começar a ler o livro. Em determinado momento, eu ia interromper a leitura para outra pessoa ler o outro livro. E depois eu ia voltar para essa pessoa e ela tem que continuar exatamente no mesmo ponto. Mas é exatamente isso que acontece na interrupção. É uma interrupção. Algum periférico interrompe o ciclo atual para que ele seja executado, caso ele tenha prioridade.
Então, aqui ocorreu a int 1. Isso significa, então, que o próximo ciclo de máquina vai ocorrer dentro da int 1. Então, int 1, int 1, int 1, e aí ocorreu uma interrupção 3. E aí agora a gente vai ter que saber, a interrupção 3 é prioritária em relação a 1? Sim. Se sim, a 1 para e vai para 3. E por aí vai. O que eu quero que vocês façam aqui nesse exercício é preencher o bloquinho com qual a ordem de execução de cada ciclo. Então, nós temos o ciclo do main, nós temos o ciclo 21, o ciclo 22, o ciclo 23 e o ciclo 24. Eu quero que vocês vão me colocando cada quadradinho desse e em que ordem de execução ele acontece. Bom, como que você explica o procedimento? Eu quero que em todas as ocorrências de interrupção, vocês me falem por que vocês tomaram essa decisão. Tipo, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 no main. Aí você não precisa falar nada. Aí, no ciclo 4, ocorreu a interrupção do int 1, que é prioritária em relação a main. Por isso, o ciclo 4 é dentro do int 1. Beleza? Aí você vai fazendo. Aí, int 3. Aí, o int 3 é prioritário, por aí vai. E aí, beleza. Acho que é isso. Tá maravilha. Vou responder aqui que não entendeu, então é isso mesmo. Outras pessoas, por favor, mais dúvidas. Não? Nenhum? Professor, Oi. no caso, quando chega ali no int 4, que a interrupção 2, a interrupção 4, ela tem a maior prioridade do que a 2, eu não vou para 2, eu continuo até o final dela, no caso. Exatamente, essa é a minha pergunta. O que acontece? Entendi. Beleza? Mas o seu raciocínio é por aí. Aí você vê direitinho como que isso vai acontecer. Tá. Mais alguém? Deixa eu ver aqui no chat. No chat não tem nada. Eu acho que ninguém tem mais alguma dúvida por aqui. Então, eu vou tentar abrir aqui. Se alguém tiver, grita, por favor, agora. Eu vou abrir aqui exercícios de 2C. Vou abrir exercícios de 2C. Vou abrir o PowerPoint de 2C. Quando eu estou abrindo, eu vi que no chat aqui tem a pergunta do Matias ainda. Eu sei a definição de latência, mas estou em dúvida como calcular a latência média na etapa 2, questão 1. Beleza, agora me explica então como que é a sua dúvida. Enquanto isso, eu vou ler a questão 2, etapa 1 aqui. Vamos lá. Questão 2 da etapa 1. É isso mesmo. Etapa 2, questão 1, desculpa. Etapa 2, questão 1. A figura abaixo representa a sequência de execução do código de um sistema embarcado que possui, além do programa principal, main, tratamento de 3 interrupções, TIM2, USART1 e ADC1. Para efeito de simplificação, cada instrução vai ser executada em um ciclo de clock. Com base na execução do programa e na chegada de eventos de interrupção, qual a prioridade e a latência média de cada interrupção? Então, vamos lá, vamos pegar a definição de latência média. Agora eu já vou fazer o esqueminha que eu estava querendo falar com vocês, né? Que eu vou abrir meus materiais para a gente poder olhar aqui. Então, estou abrindo aqui o material de interrupção e a gente vai procurar a latência média lá. Então, aula 1, interrupção. E vamos lá. Interrupção, justificativa, termos comuns. E aí nós vamos chegar aqui à latência da interrupção. É o tempo entre quando o pedido de interrupção é afirmado e a CPU começa a executar a rotina de serviço de interrupção. E aí, o que é a rotina de serviço de interrupção? E por que não? A Adobe deu uma loucura aqui agora.
Eu dei aula de 2C em outro lugar. Bom, pode abrir. No caso, o que vai ser a latência da interrupção? A gente vai pegar, né, e vai calcular. Por exemplo, só vou tentar dar uma ideia sem responder. Então, vamos ler daí e vamos ver o quanto que dá para pegar a ideia. Ocorreu a chamada da Usart aqui, né, o IRQ da Usart. A Usart saiu e eu tô lidando direto com quando que está acontecendo as coisas. Então, ela saiu daqui e a gente tem até aqui em cima, né, o nosso ciclozinho. Ela saiu daqui, olha só. Ela vai ter o quê? Vai ter uma ação, uma outra ação, e ela chegou aonde? Na rotina de interrupção. O que eu quero que vocês façam não podem até ignorar isso aqui direto. Ela vai sair daqui, vai começar a executar o ISR. A gente vai lidar diretamente com o ciclo. E eu quero que vocês contem quantos ciclos foram necessários até que ela começasse a tratar ISR. Então, vamos lá. É o tempo entre quando o pedido de interrupção é afirmado, ou seja, quando ocorreu o pedido de interrupção, e quando a CPU começou a executar o ISR. Ou seja, eu quero o tempo entre quando ocorreu o pedido de IRQ e quando entrou, na Usart aqui, quando entrou a ocorrência dessa interrupção. No caso, uma coisa que eu acho que acaba pegando para muita gente achando que tempo precisa ser calculado em segundos, microsegundos ou qualquer coisa assim. No caso da gente, a gente está trabalhando com o tempo, mas em número de ciclos. Então, o tempo vai ser um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos e por aí vai. Então, se for isso, é isso. E aí você responde se sua dúvida foi esclarecida. Se a dúvida de todos vocês for esclarecida, você tem alguma dúvida para entender essa questão. Mas não precisa calcular o tempo. Então, mas vai variar, sim, né? O Matias está falando aqui no chat, né? Essa latência sempre ocorre na mesma quantidade de passos? Sim, mas depende. Depende do quê? Depende da prioridade. Se uma interrupção ela tem mais prioridade, é maior a probabilidade de ser só aqueles passos que são necessários para começar a executar ela. Se ela tem menor prioridade, pode ser que ela seja chamada, mas ela não seja executada logo de cara. Ela vai aguardar um tempo e aí depois ela começa a ser executada. Isso vai interferir na latência dessa interrupção. Entendeu? Eu acho que essa que é a grande jogada. Por quê? Em geral, principalmente em sistemas de energia, eu sempre vou trazer na minha área, né? Como é que funciona esse sistema de energia? Eu tenho uma interrupção. Meu trabalho do trato, falando exatamente ele, né? É o que eu passo o dia todo lidando aqui. Eu tenho uma interrupção para poder fazer a aquisição dos dados, ADC. E aí eu tenho uma interrupção para atualização dos dados, uma TIC. Vocês vão ver que eu estou falando do trabalho aqui no programa de vocês. E eu tenho uma outra interrupção para atualizar a saída serial, uma USART. Eu tenho exatamente essas 3 interrupções. O que acontece? Eu dou prioridade para a atualização do AD, depois para o TIM e depois para a USART. A USART é a que menos tem prioridade para mim. Para eu lidar com o meu problema do USART não ter prioridade, eu faço um buffer dos meus dados. Por causa que eu faço um buffer gigante, e aí, quando não tem atualização de dados, beleza, eu mando alguma coisa pelo USART. Se tem atualização de dados, a USART está parada, porque é prioritário para mim atualizar a minha coleta de dados da minha amostragem. E aí, o que acontece? Como tudo acontece dentro do mesmo ciclo, a minha USART, na verdade, ela sempre vai entrar mais ou menos no mesmo momento. Então, eu tenho uma latência mais ou menos fixa. Né? E aí é isso que a gente está determinando. Às vezes varia um pouco, por causa que, dependendo do periférico, não entra toda hora. Então, a gente se refere à latência média. Porque, ao longo do tempo, a média da latência vai ser isso. Beleza? E aí, gente? Mais alguma dúvida a respeito do trabalho?
Se não tem dúvida do trabalho, eu vou tentar. Se eu fizer isso aqui, vocês visualizam? Não, né? Não, não estou visualizando. Eu acho que não. Me responde se vocês estão visualizando o slide de I2C. Não? Beleza. Então deixa eu fazer o share aqui. Ah, está me ligando. É cobrança, provavelmente. I2C. Agora deve ter ido, então. Ah, Deus do céu. Como é que eu fiz isso, cara? Deixa eu aqui. Peraí. Alguma dica para saber o que o programa está fazendo na questão 3, na etapa 2? Questão 3, na etapa 2. Questão 3, na etapa 2, tá aqui. Considere o seguinte trecho de código retirado da programação de um controlador. Aí vai ter o código aqui e ele vai perguntar o que esse trecho de código está implementando. Vamos ver alguns detalhes. Esse trecho de código, ele tem nele tem as palavras que a gente vai encontrar aqui, que a gente reconhece de cara, né? Usart, né? GPIO, eu acho que essas são palavras que vocês vão encontrar e que vocês devem conhecer. Então, ele está trabalhando com a Usart. A gente vai olhar aqui que ele associa a Usart ao pino 9, depois ele associa a Usart ao pino 10. E aqui para baixo, ele vai falar algumas configurações. Baud rate, word length, que é databit, né? Stop bit, paridade, tudo. Ele está fazendo... Isso aqui eu vou até responder para vocês verem para frente. Então, isso daqui ele está implementando a configuração da Usart. Esse código, esse texto de código é sobre configuração de Usart. Aí... Beleza, agora vocês vão saber aqui lidar para achar os parâmetros e ir para frente. Ô, Daí, será que tem como você mostrar na sua tela para facilitar um pouquinho a visualização? Peraí. Não, foi eu. Eu falhei aí por causa que foi falha do compartilhamento. Então, voltando, essa aqui, a questão 3 da etapa 2, tem o trecho de código, e esse trecho de código, a gente tem uma Usart aqui está escrito, né? E está falando sobre uma configuração de pinagem e uma configuração de funcionamento da Usart. Beleza? E aí, beleza. Aí vocês vão caçar aqui no código o que é uma configuração de Usart. E aí vocês vão ter que bater a configuração que está no slide, como que se faz uma configuração no slide. Quais são as palavras-chave para você achar que é uma configuração. E você procura aqui no texto e vocês vão saber quais são os parâmetros de configuração. E aí, de acordo com esses dados, dá para vocês calcularem o overhead e o baud rate efetivo ou taxa de transmissão efetiva. Beleza? Agora deu para visualizar? Mais dúvidas aí? A gente tem 8 minutos, então vamos aproveitar isso, não vai abrir outro assunto. Vamos falar dúvidas de vocês aí. Se não tiver dúvida, a gente encerra, dá um tempinho para vocês e a gente volta para, pelo menos, eu explicar esse exercício de 2C. Nem que seja para eu explicar e vocês ficarem para resolver e semana que vem a gente resolve ela aqui junto com vocês. Mas para a gente, pelo menos, inicializar ela. Aí vocês que sabem. Né? Se tiver dúvida, agora é o momento. Tudo ok, então? Então, gente, se não tiver dúvida, vamos encerrar por aqui essa transmissão, porque está faltando 7 minutos. Vou dar uns 10 minutinhos, eu vou levar as coisas que tem que levar lá para a cozinha, vou pegar uma água, né? E aí eu já volto para cá e a gente começa com a lista de 2C. E aí eu vou fazer o esquema. Deixa eu falar aqui, aproveitar para falar isso, né? O esquema que eu vou fazer, deixa eu falar isso aqui, aproveitando esses 10 minutinhos, 7 minutinhos aqui.
O esquema de resolver exercício que eu estava falando que eu fiz assim em máquinas, eu acho que foi útil, não sei se tem alguém que está lá na aula no momento, é que o que eu estou vendo, o que eu percebi de falha, tipo, período passado, eu acho que eu pedi para vocês fazerem um feedback da minha aula, e agora eu estou fazendo feedback do que eu percebo de vocês também, né? O que, não só vocês, mas de outras turmas em geral, mas sim, a gente tem observação de cada turma. E, como eu falei, eu tento sempre ter alguma melhoria dentro do processo de aprendizagem. Eu acho que se eu estou nessa vida é para eu ficar melhor mesmo. Então, o que eu estava reparando, uma coisa que eu reparei nessa disciplina, um pouco na 1, mas agora que a gente chegou no 2 e está fazendo esse formato remoto, eu estou percebendo com mais evidência é que eu vejo, às vezes, não todo mundo, obviamente, mas eu percebo uma tendência, né? Falando em termos estatísticos, eu percebo uma tendência de não compreender, às vezes, palavras que foram chaves dentro da explicação, até mesmo na aula ou que está no slide, às vezes até mesmo que esteja identificado. Aí, fazendo um levantamento, um dos levantamentos que eu fiz nessas últimas semanas foi que houveram, né, tipo, não está claro, ou algumas perguntas deixavam para mim claro que vocês não estavam percebendo alguma informação do slide, e aí eu pedi para algumas pessoas que têm alguma habilidade de programação, mas que não têm habilidade necessariamente em microcontroladores, para eles fazerem esse exercício, a primeira, né, aquela primeira de exercício. E eu tive um bom resultado com eles, né? O pessoal respondeu com alguma satisfação, minimamente entendendo do que era a pergunta. E eu repeti as perguntas que vocês me fizeram, eu estava anotando tudo, às vezes eu abaixando a cabeça sempre, porque eu estou com um caderninho aqui, e aí nesse caderninho eu vou escrevendo as coisas aqui do meu lado, agora que eu estou em casa direto. E eu refiz essa pergunta para eles e eles já conseguiam compreender, e sem ter assistido alguma aula, só lendo o slide mesmo. O que eu queria buscar era exatamente a clareza do material. Então, eu percebo que talvez exista alguma deficiência de base, como eu estava comentando, mas é só justificando que eu testei se me faltava, se o que estava faltando realmente era o conhecimento de base. Não tem como fazer nada sobre isso, infelizmente. O que eu posso fazer é indicar, talvez, vídeos de programação, lidar com os problemas, e a minha terceira coisa que eu posso fazer, né? A terceira coisa que eu posso fazer com relação a isso é o que eu quero fazer agora, no próximo momento aqui, depois do nosso intervalo, que é, eu expliquei I2C semana passada, agora, ao invés de eu passar para a SPI e começar já um novo conteúdo, eu vou fazer outra coisa, eu vou pegar exercícios de I2C e eu vou tentar fazer em conjunto com vocês. O que eu vou fazer é justamente isso. Eu fiz aqui um processo, eu fiz ali de exercício, depois eu comecei a ignorar a possível resposta dela, a resposta que eu sei que deveria ser, para eu tentar ver como que vocês estão raciocinando em cima do exercício. Então, eu vou ler parte por parte da lista, eu vou pegar as palavras e eu vou lá no texto, que palavra é essa, da onde ela saiu, por que é isso. Eu vou ver, tipo, se tiver faltando alguma informação, como que vocês conseguiriam essa informação, porque às vezes está faltando alguma informação que deveria estar na base. E aí não está na base? Beleza. Como que a gente caça essa informação? Onde que a gente encontra ela? Uma coisa que eu reparei foi a compreensão de paridade. A compreensão de paridade não é da nossa disciplina, é de outras disciplinas, mas nem todo mundo viu paridade. Então, né, eu indiquei para as pessoas que me perguntaram, indiquei como fazer paridade lá, aquela confusão do odd, even, né, que faz parte de paridade. Paridade não é conteúdo de usart, paridade é conteúdo de estrutura de dados, de segurança, de comunicação, comunicações que vocês fizeram, que vocês estão fazendo. Então, o que eu vou fazer eu vou ler calmamente com vocês, pegar cada uma dessas palavras, se tiver no meu slide, a gente vai achar no slide, se não tiver no slide, a gente vai procurar elas, né? Se for com conhecimento que eu considero de outra disciplina, mas vocês não sabem, a gente procura também, a gente procura esclarecer, procura ter uma compreensão nossa dentro da nossa disciplina, pelo menos, né? Nem que não seja a definição real, mas que seja a definição que caiba para a nossa disciplina. E aí eu quero que vocês
comecem a fazer a lista, tendo compreendido tudo que eu quis passar para vocês no momento em que eu passei a lista. Beleza? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ler a lista com vocês calmamente. Pode parecer um processo um pouco cansativo, já adianto isso, realmente pode parecer, mas é um processo que eu considero necessário nesse momento para que a gente tenha a mesma sintonia. Que é uma coisa que geralmente eu faço nas primeiras aulas, era sempre tentar estabelecer uma sintonia de linguagem entre eu e vocês. Mas eu acho que talvez eu tenha partido de um pressuposto e talvez eu esteja enganado em relação a esse pressuposto. Então, vamos tentar refazer isso agora, e refazer dessa forma. Por mais que pareça cansativo, e estou adiantando que pode ser que seja, eu vou pedir a participação de vocês, porque é por vocês que eu estou fazendo isso. Né? Eu estou dando uma curva na ementa para que a gente possa ter essa compreensão. Vou lá, falta menos de 1 minuto. Então eu vou fechar aqui e daqui a 10 minutinhos eu mando o link no WhatsApp, gente. Valeu e até daqui a pouquinho.